Já que por lei eu não consigo ter uma coisa que beneficia tanto a minha filha, então eu sou uma traficante. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha e que seu uso não lhe fazia mal e nem lhe levava a fazer o mal. La otra vía, la vida represiva, si hace 50 o más años que está fracasando, demuestra que es impotente. Porque a maconha foi demonizada, mas hoje em dia ela virou um grande negócio. Eu acho que a maconha está para a medicina do século XXI, como os antibióticos estiveram para a medicina do século XX. Mas que linda frase. The most dangerous drug in the United States, and we haven't begun to find out all of the ill effects. Você pode usar um critério para obter certas drogas a partir de plantas e estabelecer que tem uma planta maldita que não pode ser usada. E aí, rapaziada, tudo certo? Meu nome é Bruno Vargas, eu sou comunicador da Associação Canábica Medicinal ASCAMED e estarei à frente desse projeto, do ASCAcast, falando sobre cannabis com você aí de casa. Nesse nosso primeiro episódio, a gente tem aqui na minha frente, falando comigo, o Dr. Matheus Izieva, que é médico e vai estar trazendo um pouquinho desse assunto da cannabis medicinal pra gente. E aí, Matheus, tudo certo? Vamos falar sobre cannabis? Tudo certo, vamos conversar um pouco. É um prazer estar aqui com vocês hoje, obrigado pelo convite e no que eu puder informar e ajudar, vamos lá. Vamos aí então. Antes da gente começar aqui o nosso papo, só vou dar um recado para quem está com a gente. Nesse primeiro episódio, a gente vai fazer em 2 blocos. No primeiro momento, eu e o Matheus, a gente vai trocar uma ideia mais livre, mais fluida. Depois eu vou estar fazendo algumas perguntas que foram feitas lá no Instagram da ASCAMED, que é ASCAMED Brasil, por meio de uma caixinha de perguntas por quem está aí ouvindo. Então, vou fazer algumas perguntas mais direcionadas, umas perguntas mais centradas para o Matheus, dúvidas de quem está em casa. Então, nesse primeiro episódio, já peço que você continue aí com a gente e vamos tocar esse primeiro episódio. Matheus, bora lá. Para começar, minha primeira pergunta é um pouco mais pessoal. Queria saber como é que iniciou essa tua relação com a cannabis, como é que tu descobriu o tema e percebeu que ela tem tanta coisa assim para nos entregar, né? Então, eu vinha de uma época como se fosse muito tempo atrás, né? Mas uns anos atrás, eu estava trabalhando numa área, né, que é a atenção primária em saúde, né? Então, que é a parte preventiva, né? ESF, posto de saúde. Um dia eu comecei a pensar que devia ter alguma coisa a mais do que aquilo, sabe? Eu pensei, bom, a gente é tão limitado aqui, né? Não, tem alguma coisa aqui que podia ter a mais. E eu passei dias, né? Na verdade, meses com esse pensamento na cabeça, pensando o que eu vou fazer de diferente disso. Nada me atraía, nada parecia novo, nada parecia, né, interessante. Foi quando um colega meu, um amigo meu de faculdade, né, a gente se conheceu ali em 2012, quando eu comecei minha faculdade, ele me mandou uma mensagem e falou, cara, então, eu vou começar a fazer umas mentorias em cannabis aí, tô achando o tema bem interessante, tá vindo bastante promissor aí, uma área mais aparentemente mais alternativa, mas que já tem bastante evidência, então, assim, não é uma coisa nova, mas não é aquela coisa largada, então, assim, né, eu acho que seria uma coisa boa pra gente dar uma refrescada, assim, e oferecer uma alternativa a mais para os nossos pacientes. Então, a ideia inicial não era eu trabalhar com o cannabis em si, só cannabis. A ideia inicial era eu utilizar a cannabis como mais uma arma terapêutica dentro das minhas possibilidades, né? Então, a ideia era que eu pudesse fazer isso para ajudar bastante e ajudar mais do que eu já ajudava, né? Só que aí, conforme eu fui estudando, conforme eu fui realizando essa mentoria, que eu acabei entrando com ele, né? Eu fui gostando cada vez mais e fui pegando jeito, gostando, e eu pensei, bom, isso aqui parece mais interessante do que eu costumo fazer. Será que eu consigo fazer isso como minha atividade principal? Né? E aí eu encontrei muita gente que precisava desse auxílio, né? Desse tratamento alternativo. Muita gente que já tinha esgotado as suas possibilidades e que
e acabei encontrando no meio uma galera muito legal, tanto o pessoal que trabalha com isso, quanto os pacientes que estão dispostos a fazer esse tratamento. Então, eu encontrei no meio um mundo à parte e acabei me apaixonando aí e é isso, foi isso que aconteceu e foi assim que eu cheguei aqui. Quando tu fala dessa coisa de um a mais, de encontrar pessoas... uma coisa que eu escuto muito é que a cannabis é uma última alternativa. Tem muita gente que, infelizmente, fala isso, né? E hoje a gente tem visto que isso não é uma verdade. A cannabis não é uma última alternativa. Mas eu queria te perguntar um pouquinho sobre o estilo dos pacientes que chegam no teu consultório. Certo. Se os pacientes veem a cannabis como uma última alternativa, se são pacientes que já buscam um tratamento digno há anos, que tem a planta como uma salvação, dá para dizer assim, ou se hoje em dia as pessoas já entendem um pouco melhor, já chegam sabendo, como é que funciona? Certo, então a gente tem diversos grupos de pacientes, tá? Eu posso, normalmente eu gosto de dividir em dois. Tem 2 grupos de pacientes. O primeiro grupo são aqueles pacientes que já fazem parte da cultura canábica, já conhecem há muito tempo e se sentem confortáveis e à vontade com esse tipo de tratamento. São pessoas que definitivamente não querem utilizar como seu último recurso, muito pelo contrário. A gente que já considera a terapia convencional mais agressiva, com mais efeitos colaterais. Tá? Então, é um pessoal que já chega procurando o tratamento à base de cannabis, por saber que é um tratamento mais natural, né, e menos agressivo. Então, tem esse lado. O segundo grupo é o grupo daquelas pessoas que não veem a cannabis como uma primeira alternativa, tá? É um grupo das pessoas mais tradicionais mesmo, e que já tentaram de tudo. O pessoal já tentou de tudo, é uma mãe de um filho que já fez todo o medicamento, todos os medicamentos que ela podia fazer, tradicionais, e que ela se viu encurralada e pensou, bom, vou tentar alguma coisa diferente. Né? E aí acaba que, depois que passam com a gente, eu acabo apresentando o que a gente tem de evidência, uma coisa que eu gosto muito de conversar com os pacientes, tem evidência ou não tem? A gente está fazendo isso, os pacientes estão servindo de cobaia, né? O que está acontecendo? E aí eu apresento, eu gosto muito de apresentar todas as evidências, principalmente daquela patologia que ela apresentou para mim, né? E ela acaba percebendo que tem bastante evidência e que não é um tratamento assim que a gente vai fazer só porque não tem mais nada para fazer, né? É um tratamento que a gente vai fazer porque realmente a gente acredita que seja uma alternativa viável, né? Tão boa quanto as outras tradicionais e em muitos casos até melhor em relação à eficácia e ao perfil de segurança, né? Então tem esses 2 grupos aí, eu gosto de separar, né? O pessoal que já conhece há muito tempo e fica confortável, e aquele pessoal que não está tão confortável, mas que depois da consulta, bem conversadinho, apresentando todas as evidências, acaba ficando também. E quando tu diz nessa conversa bem feita, qual que é a importância desse contato com o paciente, de estar ali dentro, de ver o dia a dia, porque a gente sabe que a medicina... com cannabis, ela é muito de entender o paciente. Às vezes tu dá 2 gramas e não vai, tem que aumentar um pouquinho, tem que diminuir. Então depende muito da volta do paciente no consultório. Exatamente. Esse acompanhamento de perto, né? Esse acompanhamento de perto ele é muito importante. Porque as doses, elas podem variar tão pouco em relação ao que pode acontecer com a resposta do paciente. Então, se o paciente que estava tomando, vamos colocar um exemplo aí, 30 miligramas de CBD e não viu resposta, quando você passa para 35, 40, o cara já vê resposta. Então, é complicado a gente ter aqueles... não dá para ter receita de bolo. Não dá para dar 30 para todo mundo ou 50 para todo mundo. Funcionou com a maioria, entendeu? Eu vou dar essa dose. Que é uma coisa complicada, porque é uma mentalidade que já vem lá dos outros medicamentos. Que é aquele que se você estava tomando de 50 miligramas e ele não funcionou, você aumenta para o de 100. Você dá 2 comprimidos ou aumenta para a próxima dose disponível. Na cannabis, pelo tratamento ser a partir de óleos, a gente consegue titular, né? A gente consegue ir aumentando de pouco em pouco. Só que é inviável fazer esse aumento de pouco em pouco com uma consulta a cada 60 dias, por exemplo. A gente tem que ter um acompanhamento mais de perto. Então, além de eu ter que entender todo o contexto que aquele paciente está inserido, todo o histórico de vida dele, se ele já tem um contato prévio com cannabis ou não, como é que ele fez, quais os tratamentos que ele já fez para aquilo. Além de eu ter que saber tudo isso, eu tenho que trazer esse paciente para perto, para a tomada de decisão ser compartilhada,
das coisas mais importantes da tomada a tomada de decisão compartilhada, porque aquela ideia, aquele papel do médico mais... do paciente passivo no tratamento, né? Ou do médico mais ativo, onde ele passa a receita e é isso que você tem que fazer, ela não encaixa mais, né? Hoje em dia, a gente sabe que o paciente que é presente no próprio tratamento aumenta muito, não só a adesão, como o resultado do tratamento. E esse paciente tem que ser visto de perto. Você tem que prescrever o medicamento e você tem que falar com ele semana que vem, e na outra semana, e na outra semana, e na outra semana, até vocês chegarem na dose ideal, no tratamento ideal, se precisar troca de produto. Então tem que trazer para perto. Não adianta a gente fazer uma consulta a cada 60 dias, porque daí o paciente vai levar 5 anos para a gente achar o medicamento ideal para ele, né? E não é isso que a gente quer. Uhum. E quando a gente fala de paciente, uma coisa que eu vejo muito é que muita gente não se vê nesse lugar. Eu queria te fazer uma pergunta bem direta, assim, eu posso dizer, que é sobre a questão de quem pode ser um paciente de maconha medicinal. A gente vê que é uma planta, é um tratamento que vai desde uma ansiedade até uma artrose, por exemplo, que são coisas muito distintas, assim. Então tem muita gente que fala, serve para tudo, não serve para tudo. Como é que funciona, assim, essa relação? Beleza. Então, para começar, não serve para tudo. Não serve para tudo. Se a gente começar... Quem vende o produto, quando eu digo vender o produto, não a pessoa que vende o produto em si, né? Quem vende a ideia, fazendo acreditar que serve para tudo, tá mentindo. Não serve para tudo. É uma ferramenta bastante poderosa no combate de várias patologias, mas não é para todas que ela serve. Eu como um praticante da medicina baseada em evidências, eu sei que são algumas patologias, são várias, né, mas não todas, que tem evidência suficiente para você poder afirmar, olha, funciona e ponto, dá pra gente tentar. Naquelas onde a gente não tem evidência suficiente, beleza, aí a gente pode deixar para usar como último recurso mesmo. É aquele assim, bom, tem uma evidência aqui que talvez funcione, talvez não, você já tentou de tudo, por que não? Mas, como eu disse no começo, eu não quero que o paciente chegue para mim para utilizar como último recurso. Eu quero que ele realmente veja como uma ferramenta valiosa, como uma alternativa boa para o tratamento dele. Então, eu gosto de utilizar a questão dos medicamentos, das patologias que têm evidência. Tem patologias que têm mais evidência, bastante evidência. Por exemplo, epilepsia. A epilepsia foi o primeiro quadro a ser estudado de verdade, né, para ser tratado com a cannabis medicinal, né? E hoje a gente tem centenas de estudos de qualidade sobre epilepsia. A gente tem algumas outras patologias que tem bastante estudos, né? A gente tem, por exemplo, ansiedade tem muito estudo sobre, insônia tem muito estudo, dor crônica, algumas doenças autoimunes, por exemplo, esclerose múltipla, né? Pacientes que sofrem de dor e rigidez. Tem várias outras doenças aí onde a gente pode citar, não são todas, mas são bastantes. O que eu recomendo é que, bom, encontre um médico prescritor de cannabis de confiança e fale com ele. Eu falo para os pacientes. Os pacientes muitas vezes chegam para mim ou por uma recomendação de um amigo ou de um parente que consultou comigo e fala, eu tenho isso. Eu já falo no próprio acolhimento. Eu falo, não vai rolar. Isso aqui não tem evidência suficiente, eu não vou jogar isso aqui como se fosse funcionar, porque o que os estudos dizem é o contrário. Ou muitas vezes, ou não tem nenhum estudo sobre isso, eu não vou prescrever. Então eu trabalho dentro do que a gente tem de evidência e se tem evidência a gente usa, né? Se não tem evidência a gente não usa, ponto. Não tem que fazer muita propaganda do sentido de que ela serve para 1 milhão de coisas, porque eu acho que isso acaba sendo um desserviço, acaba desacreditando o produto, desacreditando a planta e todas as patologias que ela pode tratar. Já tem muita coisa que ela pode tratar. A gente não precisa de mais coisas para fazer ser crível, entendeu? Só o que a gente tem já é mais do que suficiente, com certeza. Quando eu descobri o assunto, eu ouvia muito em Panacea, né? Que é uma planta mágica. E depois eu fui entendendo que realmente não é assim que funciona. E exatamente por isso também que isso que a gente conversou um pouco antes, do contato com o médico é tão importante. A pessoa chegar até ti, ter esse contato, e também essas evidências que tu mostra para as pessoas, né? Queria te perguntar, então, como que uma pessoa que está em casa buscando um tratamento,
como que ela pode chegar até essas evidências, onde que ela pode buscar, como que ela pode chegar até um médico, assim, como é que funciona esse primeiro passo, acho que eu posso dizer assim. Tá certo. Hoje em dia, infelizmente, ainda é muito complicado chegar nos prescritores, porque são poucos, né? Dentro da classe médica, menos de 5% hoje prescreve cannabis como uma alternativa. Uma boa alternativa para chegar nos prescritores é procurar associações como a Ascamed, que tem contato com os médicos e que vai saber te passar uma informação uma informação de maior qualidade, né? Uma informação crível para você poder iniciar tudo isso. Mas você tem que iniciar conversando com um médico de confiança, né? Se você não sabe um médico de confiança, uma ótima alternativa é procurar uma associação que tenha os contatos, né? Eu acho que esse é o primeiro passo a ser dado. A questão das evidências em si é muito difícil, não só pela especificidade, né? Tem coisas ali que é muito difícil do paciente entender, né? Mas muitas dessas informações, elas estão atrás de paywalls, né? Então, assim, estão em colunas, em sites pagos, onde não tem acesso, e aí acaba ficando na mão de quem tem acesso a essas informações, poder passar para os pacientes, né? Por exemplo, hoje a gente tem uma grande plataforma onde a gente utiliza para conseguir chegar nessas informações, que é paga, é americana, é a maior que tem hoje, mas ela é muito cara. Então, assim, se você não for o médico que prescreve, não tem nem por que você pagar aquela fortuna para ter acesso a esses artigos, né? Então, acaba ficando na mão aí de quem consegue ter acesso. Alguma coisa o cara consegue encontrar, por exemplo, vai no Google e tal, mas, assim, difícil saber o que é, o que não é, o que não é verídico, né? O que dá para acreditar. Essa é uma das coisas mais complicadas. Mas, de novo, acaba caindo. Fala com a tua associação de confiança, que vai te recomendar médicos de confiança, e a partir dali tu começa a conversar sobre, e aí vai tirando as dúvidas que forem pertinentes, né? Sobre essa questão dos médicos, eu acho super importante esse número que tu traz de menos de 5%. No registro da Anvisa, trazendo alguns números aqui, em 2021, a gente tinha cerca de 2.000 médicos prescritores, no âmbito de 500 mil médicos no Brasil. Isso seria cerca de, 0,5%. Isso em 2021, não é, né, na década de 90. É muito novo, sabe? Esse número ele aumentou durante a pandemia, né? Porque uma dificuldade que o paciente tinha de encontrar esses médicos era porque eles eram muito poucos. Então, assim, a maioria das cidades, principalmente cidade pequena, não tinha acesso. Na pandemia, foi regulamentada a questão da telemedicina. Então, você podia ter acesso àquele médico prescritor de cannabis que fica lá em outro lugar. Inclusive, a maioria dos meus pacientes não moram perto da minha cidade, né? Eu tenho alguns pacientes, vários pacientes aqui no Rio Grande do Sul, mas eu acho que a grande parte dos meus pacientes uma das maiores partes é São Paulo e Rio de Janeiro. Então, são pessoas que conseguiram acesso através da telemedicina, através desse acesso que antes não tinha. Então, era menos de 1% ali em 2021, depois que os próprios médicos começaram a se familiarizar com a telemedicina, os pacientes também começaram a se familiarizar, né? Que não era comum no Brasil, né? Então, com o Covid, a gente foi obrigado a se acostumar. Aí o pessoal viu que, por que a maioria dos meus pacientes são São Paulo e Rio de Janeiro? Os caras não precisam ir 2 horas de carro para chegar no médico, ele precisa separar o dia inteiro para ir no médico. Ele senta, conversa, terminou, da casa dele, do conforto dele. Então, eu acho que esse foi um fator importante para aumentar o acesso dos pacientes a cannabis medicinal, mas mesmo assim, se esse número em 2021 ele era 0,4%, se ele aumentou em 10 vezes, ele ainda não chegou em 5%. Entendeu? E com certeza não chegou nesse número ainda. Então, assim, ainda falta muito. E quando a gente fala em médico prescritor, a gente fala de prescritor de um tema em específico, assim, né? A gente está falando de medicina cannabis para fins medicinais. Exatamente. Então, como é que funciona essa questão do médico se especializar no assunto? Não sei se especializar também é a palavra certa. Como é que ele se torna alguém apto a prescrever? Perfeito. Da mesma maneira com que existem poucos médicos prescritores, quando eu digo prescritor, né, deixando claro que a gente está falando do médico prescritor de cannabis medicinal, ou seja, o médico aí que seria... Como é que eu posso dizer? Ele seria o
de uma maneira mais geral, especialista, mas a gente não pode usar essa palavra especialista, porque na medicina a gente só pode usar especialista quando a gente tem uma especialidade reconhecida pelo CFM, pelo Conselho de Medicina. E a medicina endocannabinoide ainda não é uma especialidade reconhecida. Tá? Existe todo um movimento em volta disso, mas ainda não é. Então a gente não pode chamar de especialista oficialmente, mas fica complicado achar um termo que melhor descreva essa condição. Então acaba que a gente recorre para cursos e mentorias de gente que já é habilitada, muitas vezes no exterior, né? No meu caso eu fiz eu comecei com uma mentoria bastante ampla, que é meio que vitalícia aí, porque a gente faz um curso inicial e depois a gente é inserido numa comunidade só de médicos que prescrevem cannabis, então a gente passa o dia inteiro conversando sobre isso. Então, querendo ou não, o curso ele é de alguns meses, mas a mentoria acaba sendo vitalícia, porque a gente tem cursos, a gente tem grupos, né, os grupos mais importantes que eu faço parte. O primeiro é o da minha mentoria. Ele tem, hoje, quase 150 médicos. A gente tem outros grupos mais gerais, assim, de pessoas que não fizeram a mesma mentoria, por exemplo, que estudaram de outras maneiras, de 300 e poucos médicos e tal. Então, a gente realmente tem... por sermos poucos, acaba que a gente tem que ser unidos para discutir casos, para discutir como fazer, como não fazer. E aí a gente pode... Isso sobre a prescrição da cannabis. Agora, sobre sistema endocannabinoide, sobre o funcionamento do negócio, isso já é mais antigo, isso a gente já tem grandes cursos, né? Eu, por exemplo, fiz um curso em endocannabinologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Então foi ali um dos lugares que eu mais aprendi sobre o sistema endocannabinoide em si, né? Sobre a história da descoberta do sistema endocannabinoide, da cannabis e tudo mais, né? Então acaba que a gente acaba tendo cursos teóricos para aprender como funciona e depois cursos práticos para realmente saber como colocar isso em prática, né? Então, essas são as maneiras hoje de um médico conseguir se especializar, digamos assim, né? Se tornar uma referência em prescrição de cannabis, né? Uhum. Vou puxar uma perguntinha que eu tinha um pouco mais para o fim, que tu tocou num assunto muito importante, que eu acho que se a gente está falando aqui de maconha, de cannabis, enfim, a gente precisa falar desse sistema que foi falado, né? O sistema endocannabinoide, que é um sistema que está presente dentro do nosso corpo, que é um sistema que eu escuto muito dos médicos, de estudantes, na verdade, que estão cursando medicina, que eles não sabem muitas vezes o que que eles não têm na faculdade. Então eu queria que tu pincelasse, assim, porque eu sei que é um assunto bem longo, que a gente ficaria horas aqui falando sobre, mas se tu pudesse explicar um pouquinho para quem está em casa o que é esse sistema e como ele atua junto com a cannabis, né? Como que a cannabis atua nele, na verdade. O sistema endocannabinoide, na verdade, ele é um nome para o qual a gente chama um conjunto de neurotransmissores, receptores e as suas enzimas de produção e de degradação. Quais são esses compostos, né? Esses compostos, eles são, dentro do nosso corpo, a anandamida e o 2-AG, e depois, como a cannabis vai agir nisso, né? Através dos canabinoides, dos fitocannabinoides, principalmente THC e CBD, né? A gente tem um papel dos outros canabinoides presentes na planta, mas atualmente eles são menores, eles são menos relevantes ainda, né? Menos estudos e tal, então a gente não pode falar tão aprofundadamente. Mas como é que funciona? Esse sistema endocannabinoide, esses endocannabinoides, eles existem, né, para modular outros sistemas. Como é que funciona isso? Ali na década de 70, né, a gente tem o búlgaro, radicado israelense Rafael Mechoulam, que era um estudioso da cannabis, que começou esse estudo muito tempo antes, mas assim, ele conseguiu determinar mesmo o que era o sistema endocannabinoide, como funcionava bem certinho, quando ele recebeu uma carga de 5 quilos de haxixe que tinham sido presos pela polícia e entregues para ele fazer estudos, porque ele disse que queria estudar a área e tal. E aí, com essa grande quantidade de produto, ele conseguiu realmente desenvolver esses estudos. Ele descobriu que a gente tinha, principalmente, ele conseguiu isolar 2 receptores. Tá? Antes disso, ele já tinha isolado o THC, os canabinoides foram isolados antes. Tá? Então, esse mesmo cara, ele conseguiu isolar THC e CBD e falar, não, esses são os compostos ativos da cannabis. Tá? Pouco tempo depois, ele pesquisando
Em mamíferos, só para salientar, todos os mamíferos têm sistema endocannabinoide. Os receptores vão estar mais localizados, mais concentrados em lugares onde eles são mais importantes, dependendo do mamífero. Então a gente sabe, por exemplo, em comparação com estudos em ratos, que os receptores não ficam no mesmo lugar nossos e nos ratos. As concentrações são diferentes no sistema nervoso, ou no sistema nervoso central, ou no sistema periférico e tal. E aí ele percebeu que tinham 2 receptores principais. E aí ele pensou, bom, não é possível que esses receptores estejam aqui para que o THC e o CBD se liguem aqui. Ele percebeu que eles se ligavam, mas não fazia sentido para ele que a gente tivesse, com toda a evolução, 2 receptores que tivessem permanecido durante todos os anos de evolução por causa de uma planta. Ele pensou, bom, não é possível que o corpo desenvolveu receptores para uma coisa exógena que vem da natureza. A gente provavelmente tem alguma coisa dentro da gente para ocupar esses receptores. Aí ele começou a estudar. Foi quando ele acabou descobrindo o 2-AG e a anandamida, que são 2 endocannabinoides que ele chamou depois. Por quê? Justamente porque são similares aos canabinoides que já tinham sido descobertos por ele. Então são endocannabinoides, fazem parte, produzidos pelo próprio corpo, e ele colocou lado a lado e ele viu. Bom, a anandamida e o THC eram muito parecidos. O 2-AG e o CBD, o canabidiol, eram muito parecidos também. E ele falou, bom, é por isso que a gente tem os receptores. Não é para o CBD e o THC. São para essas moléculas super parecidas com CBD e THC que a gente já produz. Então, e esses receptores, eles estão localizados em diversos locais do corpo. E cada local, em cada local, ele tem uma função diferente. Né? Por exemplo, o CB1 e o CB2. O CB1 ele é mais localizado, por exemplo, no sistema nervoso central. O CB2 está mais localizado no sistema imunológico. Então aí, através disso, a gente sabe qual receptor a gente precisa modular, dependendo de qual a patologia que a gente quer tratar. Né? Então, assim, e esse sistema, ele é um sistema modulador. Ele é um sistema de feedback. Então, ele é assim, como é que ele funciona? Ele é um sistema que ele serve para, digamos, sinalizar nas vias neuronais se aquela transmissão está correta ou não, se ela está exagerada, se ela está diminuída. Né? Então, ele não é um sistema único por si só. Ele é um sistema que modula os outros sistemas. Por isso, a grande gama de patologias que a gente pode tratar. Porque ele não é um sistema por si só. Ele é um sistema que modula outros. Então, acaba que você pode ir corrigindo esses sistemas, corrigindo essas outras vias, você pode acabar corrigindo várias outras patologias. E muitas vezes, só para fazer puxar um gancho aqui, tem muito paciente que chega para mim e fala que melhorou de patologias que nem tinha me contado. Não, ele falou assim, eu vim na consulta para você me tratar minha ansiedade. Mas eu esqueci de te contar que, por exemplo, eu ou não quis contar, às vezes na primeira consulta é complicado, por isso que é importante a primeira consulta minha é bem longa, justamente por causa disso, para o paciente se sentir à vontade. E às vezes ele fala assim, bom, melhorou minha ansiedade, mas também melhorou aqui eu não tenho mais vontade de beber. Vários chegam para mim, falam, não tenho mais vontade de beber, tenho mais vontade de fumar. Então eles perdem a vontade de fazer. Ele falou assim, cara, isso melhorou isso aqui também. E eu nem tinha te contado. Eu falo, daí eu explico pra ele, não, é que na verdade o sistema endocannabinoide funciona assim, eu não estava tratando a patologia, eu estava ajustando o teu sistema endocannabinoide. E isso vai trazer várias consequências, né? E muitas vezes consequências que ele nem tinha se tocado, nem percebido e que ele traz pra mim numa segunda consulta depois. Como eu falei antes, né, é uma planta que realmente dá pra muita coisa, da ansiedade ao combate contra a dependência. É realmente algo muito grande que ela faz. Eu vou só abrir um parênteses aqui para falar com o pessoal de casa que se eles quiserem saber um pouco mais sobre isso que você estava falando, do pai da cannabis, por exemplo, o Rafael Mechula, tem um documentário que o nome é O Cientista, está presente no YouTube, quem quiser assistir, é mais informação, né? Muito Quando bom. eu falei aqui que no início que a gente ia trazer informação, eu não estava brincando, realmente é um episódio recheado. E queria te perguntar, trazer um pouquinho uma coisa que tu falou também, que é sobre o Conselho Federal de Medicina. Não especificamente sobre ele, mas algo que engloba ele. Certo. Queria saber como que é a autonomia do médico para prescrever hoje em dia no Brasil. Dando uma contextualizada, né? O Brasil, infelizmente, é um local onde a droga ainda é ilegal, a droga que eu digo é a cannabis, onde, né, como eu falei, o Conselho... ele podia ser um apoiador da causa, da luta, e na verdade ele é exatamente o contrário, né? Ele, ano passado, soltou uma nota falando que é contra a descriminalização, que é contra o uso da medicação. Esse ano ele largou outra. Esse ano Agora há pouco. ele ratificou, no início desse mês, né? Em março, que a gente está gravando, ele ratificou esse posicionamento. Além do Conselho de Medicina, o Conselho de Psicologia também faz isso.
Então, como é que é a autonomia do médico? Como é que é a segurança do médico para prescrever dentro desse contexto que eu passei? Certo. Apesar dessas notas, dessas recomendações, o médico ele tem total autonomia para decidir o que é melhor para o seu paciente. O médico e o seu paciente em conjunto vão decidir o que é melhor, desde que sejam passadas todas as informações relevantes a ele. Então eu vou falar assim para ele, olha, esse medicamento ou esse produto à base de cannabis não dá para chamar de medicamento, porque por mais que seja um medicamento, por mais que seja cannabis medicinal, eles ainda estão no início da sua regulamentação. Então é difícil a gente dar um nome, nessa área tem vários nomes que a gente sabe o que a gente quer dizer, mas é complicado dizer aquele nome, porque aquele nome em si, às vezes, não pode acabar sendo interpretado de maneira equivocada. Por mais que ele faça essas recomendações, o médico ele tem autonomia 100% de decidir junto com o seu paciente qual é o seu tratamento. E não é só um tratamento de último caso. A gente sabe que é exigido, dependendo do tipo de recomendação que você vai fazer, é exigido mais ou menos evidência. Por exemplo, se eu tô falando com o meu paciente e ele chega para mim e fala, eu não quero mais tratar com esses medicamentos aqui e tal, eu quero tratar com um medicamento à base de cannabis, tem como? A gente vai avaliar o quadro dele, vai dizer se tem ou não tem como, mas aquilo ali é uma decisão individual. Quando a gente fala de uma recomendação a nível de saúde pública, é muito complicado, porque para eu falar, a gente vai acabar entrando na questão de ser legalizado ou não no SUS, né? De poder prescrever através do SUS. Por que tá tão difícil? Por que, por exemplo, tem locais grandes como São Paulo que estão liberando a cannabis medicinal, mas mesmo assim tem tão pouca gente que consegue acesso? Porque nesses casos, por exemplo, eles liberam para quadros raros e bem específicos, tipo a síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, esclerose tuberosa, que são doenças genéticas que cursam com epilepsia. Não é só isso, mas que cursam também, e que são algumas das doenças para as quais eles liberam. Então, quando a gente fala de o SUS vai começar a prescrever, tem uma série de critérios que existe assim, uma quantidade imensa de evidências, né? A gente acaba talvez entrando numa área um pouco polêmica aí, assim, evidências muitas vezes muito maiores do que para muitos medicamentos já tradicionais, que já são utilizados e que por muito tempo ninguém exigiu. Então tem muito medicamento que a gente utiliza no dia a dia, que o paciente às vezes crê cegamente que aquele medicamento é assim, se eu tomar, eu vou estar curado, se eu não tomar, eu vou morrer. E, na verdade, a diferença que faz é 5%, 10%. E que quando foi autorizado o uso desse medicamento, quando ele virou o protocolo, não foi exigido tanta evidência quanto é exigida da cannabis. Então, assim, se estão liberando, mesmo assim, isso é para mostrar como tem evidência. Se estão liberando, porque tem muita evidência, porque eles seguraram isso por muito tempo, né? Com certeza. E a gente vê que é uma luta muito grande ainda para segurar isso, né? Por mais que a gente apresente evidências, que hoje em dia seja algo que está sendo muito mais falado, ainda tem essa guerra, assim, dá para dizer. Bom, a gente vai entrando no nosso segundo bloco do programa. Agora eu vou fazer mais uma função de mediador. Okay. Vou fazer algumas perguntas que foram feitas pelo público lá no Instagram da Ascamed, o Ascamed Brasil. E para começar, um tema que foi muito citado, que apareceu bastante, é sobre óleo de cannabis. O pessoal tem muita dúvida do que seria esse óleo, qual que é a diferença para uma flor, por exemplo, okay. E como que funciona como que funciona tu prescrever o óleo, como que funciona, a gente já falou um pouquinho, né, dessa questão do contato com o paciente, mas como que funciona escolher quantas gotas ele tem que tomar, qual óleo ele tem que tomar, okay. Como é que é essa questão? Tá certo. O óleo de cannabis, ele nada mais é do que um preparo feito através de um extrato da planta cannabis. Diferença de uma flor, por exemplo, que a flor ela é, né, ela é a parte rica em canabinoides, né, que são, quando eu falo de canabinoides, né, para deixar claro, às vezes a gente acaba falando palavras que, sem explicar elas, para muitas vezes pessoas que não conseguem, que ainda não compreendem direito. Então, assim, canabinoides, quando a gente fala de canabinoides, a gente está falando dos compostos ativos da planta, tá? Sendo que na planta, a parte rica neles é a flor, tá? Então, o óleo, ele é feito
através das flores, né? Através de um extrato das flores, e é determinado, né, dependendo do tipo de óleo que você quer, qual tipo de planta você vai utilizar. Claro, a gente consegue mexer depois no óleo para que ele fique mais ou menos concentrado, para cá ou para lá, mas, via de regra, quanto mais similar ao óleo que a gente quer for a genética da planta que a gente vai utilizar, mais fácil fica de manipular depois, né? Então, quando a gente fala de óleo de cannabis, é isso. É importante separar o que é óleo e extrato de cannabis do que é canabidiol. Por quê? A gente está acostumado a falar canabidiol, porque por muito tempo o THC, que é o irmão do canabidiol em questão de importância, né? Por muito tempo ele foi deixado de lado, ele foi tratado como vilão, ele foi tratado como, bom, é a molécula proibida, é a que deixa o cara doidão, não tem propriedade terapêutica, é só propriedade recreativa. Então, quando a gente fala de óleo de cannabis, ou extrato de cannabis, ou até melhor, nos produtos que já estão começando a aparecer na farmácia, eles estão usando a terminologia extrato integral de cannabis, a gente está falando que aí estão presentes todos os canabinoides, todos os compostos ativos que estão presentes na planta. Quando a gente vê no rótulo escrito canabidiol, a gente tem só o CBD, só o canabidiol, e todo o resto não. Então, foi isolado em laboratório, porque não existe planta nenhuma que tenha só CBD, né? E aí acaba que a gente tem que saber diferenciar bem essas duas coisas. Então, quando a gente fala de óleo de cannabis, a gente está falando de um extrato da planta cannabis sativa. E quando a gente fala só de canabidiol, a gente está falando do composto isolado, né? Cada um tem suas utilidades, mas aí já é um outro assunto gigantesco também. Né? Como que a gente consegue escolher, né? Você tinha perguntado. Eu vou avaliar o paciente e ele vai me dizer o que ele tem. A gente vai conversar bastante, uma consulta bem longa. E eu vou extrair as patologias que ele tem. Aí eu vou conversar com ele e falar, olha, os produtos de cannabis são muito bons para tratar isso, isso, isso. Por exemplo, ele me fala assim, bom, eu tenho ansiedade, mas eu também cortei o joelho. Bom, beleza, para cortar o joelho não vai ser... Eu cortei o corte no joelho não vai servir para nada, tá? Mas para tua ansiedade eu posso te ajudar. Aí, a partir desse momento que eu tenho a patologia dele, eu, através do que eu tenho de evidência, eu sei qual a composição mais adequada para isso. Por exemplo, para ansiedade, eu sei que eu vou precisar de um óleo muito mais rico em CBD do que em THC. Para uma dor crônica, o THC é muito mais importante. Não muito mais importante que o CBD. É muito mais importante estar em maiores quantidades. O CBD é muito importante que ele esteja aqui também presente, mesmo quando a gente usa bastante THC, porque ele tem um papel, de modulador alostérico, que a gente chama, que ele modula os possíveis efeitos colaterais, alguns efeitos que podem ser ruins do THC. Então é importante que ele esteja presente para que os efeitos sejam melhores e a experiência seja mais agradável também, né? Então, a partir desse momento, a gente escolhe quais são as composições, quantas gotas. A questão das gotas também é uma coisa que eu gosto bastante de salientar. Nem toda gota tem a mesma quantidade. Então, quando a gente, muitas vezes, chega para uma pessoa pra gente e fala assim, bom, eu tô usando um óleo de cannabis, e quanto você tá usando? Eu não, eu tô usando tantas gotas. Não, pera lá. Cada produto de cannabis tem uma concentração diferente na gota. Tem gota que vai ter 1 miligrama de CBD, tem gota que vai ter 10 miligramas de CBD. Então tem gente que está tomando 2 gotas e está tomando 20 miligramas. Tem gente que está tomando 2 gotas e está tomando 2 miligramas. Completamente diferente. Então, a gente tem que conhecer o produto que a gente está passando, a marca, o produtor, para saber o que tem naquela gota, para saber o que eu estou dando para o paciente. Porque quando eu vou ajustar a dose, eu não ajusto por gotas. Eu ajusto por miligramas de CBD e miligramas de THC e transfiro isso para gotas, conhecendo o meu produto. Outra pergunta que foi feita, na verdade aqui eu juntei 2 perguntas que eu acho que é interessante falar junto. A primeira delas é se a maconha tem algum efeito preventivo para alguma patologia ou para alguma decorrência do envelhecimento, por exemplo. E a segunda é, assim, a pessoa já está usando, né? E quais os efeitos colaterais que esse uso pode ter? Aí a gente falando de medicamento, né, no caso. De medicamento, isso. Okay. Sobre a questão de prevenção. É muito difícil a gente falar em prevenção, porque os estudos que a gente precisa para poder falar em prevenção são estudos mais longos. Você não pode cortar uma parcela da população e perguntar para ele se ele utilizava no passado e se hoje ele teve algum tipo de doença. Esse tipo de estudo não deixa, que são os estudos transversais, né, que é um corte da população, um corte atual, eles não deixam a gente entender se aquela correlação
realmente implica uma causa, né, uma consequência daquilo que foi feito. Para a gente ter uma noção, uma certeza de que realmente aquele efeito foi causado por aquilo que foi feito de verdade, o que a gente estava procurando, a gente tem que fazer um estudo longitudinal, um estudo que demora mais tempo. Na questão da preventiva é complicado isso, porque a gente acaba tropeçando em barreiras éticas que são, por exemplo, assim, digamos que eu conheço um medicamento, vamos falar de uma coisa muito comum para todo mundo, assim, tem um colesterol alto, eu sou um paciente de alto risco para ter um evento cardiovascular. Aí eu vou lá e dou, por exemplo, uma estatina para ele, uma simvastatina que todo mundo conhece. A gente sabe, já na literatura, que tomar esse medicamento em pacientes de alto risco diminui o risco dele ter um evento cardiovascular. Como é que eu, médico, que sei que isso já é benéfico, vou tirar isso do paciente e dar para ele, por exemplo, um produto de cannabis, para testar se funciona, sendo que ele já estava tomando um medicamento que eu sei que funciona. Então eu vou estar expondo meu paciente ao risco para poder fazer esse teste. Então você entende que tem uma barreira ética bastante grande envolvida em provar isso, em provar como isso funciona. Acaba que, claro, muitos acabam sendo feitos dessa maneira, mas daí, claro, com acordo dos pacientes, eles sabem que eles estão sendo submetidos àquele estudo e tudo mais, mas é realmente uma barreira ética você entrar em áreas onde você já tem um tipo de tratamento consagrado, digamos assim, né? Então, e o que a gente tem de evidências hoje para prevenção são muito poucas, tá? A gente sabe que o CBD tem um papel neuroprotetor, por exemplo, que seria bastante interessante para diminuir a progressão de doenças neurodegenerativas, por exemplo. Diminuir a velocidade de progressão de um Alzheimer, de um Parkinson. São todas áreas muito promissoras, mas eu não posso te afirmar que funciona, porque realmente a gente não tem estudo suficiente para eu suportar isso. Tá? Uhum. E a outra questão era sobre os efeitos colaterais do uso. Efeitos colaterais. A gente tem não sei se é uma tática, mas é uma maneira de introduzir esses medicamentos, desses produtos, que é o método low and slow, né? Que é doses baixas com progressão lenta. Porque muitas vezes os efeitos colaterais, a grande maioria deles, são passageiros. E conforme o teu corpo se acostuma com aquele novo produto, se acostuma com, digamos, uma pessoa que nunca teve contato nenhum com cannabis, de maneira alguma, e ela começa a utilizar o medicamento, primeira vez na vida dela que o corpo dela vai enxergar uma molécula de CBD, uma molécula de THC. Nesse paciente, a chance de efeitos colaterais é muito maior. Então eu tenho que começar devagar e com progressões lentas para o corpo meio que entender o que está acontecendo. Aqui a gente volta para aquele assunto de como a gente tem que manejar esses pacientes. Esse paciente eu tenho que ver ele frequentemente. E não precisa ser nada, assim, consultas extensas uma vez por semana. Não. Eu preciso conhecer bem ele, ou seja, uma consulta importante e extensa de entrada, a primeira consulta. Mas depois, aquele acompanhamento. Uma vez por semana, um feedback. E aí, como é que você tá? Tá te dando uma tontura? Tá te dando uma sonolência? Que são os efeitos colaterais mais comuns. Tontura, sonolência, dor de cabeça, talvez uma náusea, até porque o produto ele é oleoso, então tem essa questão também que a gente tem um pouco da náusea que é causada pelo canabinoide, tem um pouco da náusea que é causada pelo veículo, pelo óleo que é utilizado, então pode acontecer. Dificilmente isso vai acontecer se a gente começar devagar e for progredindo. Só que para a gente começar devagar e progredindo, eu não posso dar uma consulta a cada 60 dias. Esse paciente tem que estar na mão, ele tem que estar ali junto comigo. E aí, como é que você tá? Tá bem? Melhorei bastante. Tá sentindo algum efeito colateral? Não. O que muitos pacientes meus me relatam nas primeiras semanas? Teve algum efeito colateral? Não, mas também não tive nenhum benefício. Eu falo assim, não, beleza. Isso acontece muito. Por quê? Porque se você é mais conservador no tratamento, você evita efeitos colaterais, mas muitas vezes você vai demorar um pouquinho mais para ver os benefícios. Mas isso é muito bom para que você já não chegue de cara jogando efeito colateral no paciente. Ele não vai nem ver o benefício, vai ver só efeito colateral. Isso já vai fazer com que ele fique ressabiado quanto ao tratamento, quanto ao medicamento. Lá, o fulano falou que não funcionava mesmo. Para mim, não tive benefício nenhum e só estou sentindo tonto e sonolento o dia inteiro. Então, é importante essa maneira de se abordar o tratamento até para construir a confiança do paciente no produto. Então, existem efeitos colaterais. Os mais comuns são, como eu tinha dito, tontura, sonolência, náuseas, uma cefaleia, eventualmente, uma dor de cabeça. Varia um pouco conforme se é mais CBD, mais THC, mas não foge muito disso. Dificilmente você vai ter efeitos colaterais mais importantes. Tipo, tive um paciente até hoje, de todos, que teve alergias de pele,
mas aí a gente trocou o óleo e ele não teve mais. Ou seja, não eram os canabinoides, era o veículo que foi utilizado. Troquei de marca e ele ficou bem. Então, existem efeitos colaterais, mas normalmente eles são leves, passageiros, e quando você faz uma abordagem dessa mais devagar e com ajustes mais frequentes, a gente acaba evitando muita coisa. Então é isso. Perfeito. E agora, caminhando para o nosso fim, vou te fazer a minha última pergunta, Certo. que também foi feita lá no Instagram, que é sobre a questão das crianças. Perguntaram se crianças podem usar o medicamento, né, à base da cannabis. E junto nessa pergunta, ali não falava se era uma mãe, mas a pessoa falou que ela tem uma criança que usa há mais de 2 anos, Ok. e essa criança ainda apresenta alguns sintomas da patologia dela. Ok. Então a primeira pergunta seria sobre crianças, se elas podem usar, e se é normal continuar sentindo alguns sintomas da tua patologia. Ok. A resposta mais objetiva para se criança pode usar sim ou não é sim. Sim, ela pode usar. A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. No adulto, assim, é meio que você pode dar qualquer concentração do medicamento e ele não vai ter grandes efeitos colaterais, né? Isso é uma coisa porque, bom, o adulto já é mais resistente e tudo mais. Na criança, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, ela é menor, ela pesa menos, ela precisa de menos medicamento para surtir efeito. Segundo, segurança do medicamento na criança. A gente sabe que os medicamentos são seguros, os produtos à base de cannabis são seguros, bastante seguros em crianças desde pequenininhas, desde bem pequenininhas. Boa parte dos estudos fala em crianças acima de 2 anos, mas tem bastante criança menor de 2 anos utilizando também, mas daí a gente entra numa questão de custo-benefício, né, de risco-benefício, melhor dizendo, né, aí a gente já está falando mais de doenças mais graves, de uma epilepsia refratária, de uma coisa que sim, tem que usar e ponto, acabou. Naquelas crianças onde a gente pode escolher, tipo uma criança mais velha, por exemplo, assim, eu tenho algumas crianças, alguns pacientes meus, crianças, que utilizam e tem ali os seus 6, 8, 10 anos. A gente tem que fazer o ajuste de dose, a gente tem que tomar cuidado com as idades de poda neuronal da criança. A gente sabe que essas podas neuronais, elas vêm em períodos definidos e elas definem qual é a parte do cérebro que a criança está utilizando e qual ela não está utilizando, qual dá para o corpo meio que... realmente, o nome é esse, poda neuronal, porque não está utilizando essa parte, não utilizou até agora, vamos tirar a energia daqui e vamos jogar naquela área que tu utiliza, né? Então... E aí, nesse caso, entra a questão do THC, né? A gente tem que tomar cuidado, porque doses altas de THC em períodos de poda neuronal podem fazer com que essa criança cresça com algum problema de desenvolvimento neuronal, de neurodesenvolvimento. E aí a gente cai de novo na questão da segurança e de ter um profissional habilitado e de confiança para te prescrever adequadamente aqueles medicamentos, né? Que saiba quando pode utilizar, quando não pode. Ah, não pode usar THC em criança? Pode utilizar, mas tem a dose diferente da dose do adulto. Entendeu? Desde que seja tudo bem avaliado e bem regulado, que sejam avaliados os riscos e benefícios, né? Bem conversado sempre com o paciente, com a família, pode usar, sem problema nenhum. A outra pergunta era se é normal continuar apresentando sintomas da doença usando o medicamento. Então, para algumas patologias, os efeitos são melhores. Para algumas pessoas, os efeitos são melhores. Vai variar de pessoa para pessoa, vai variar de patologia para patologia. Por exemplo, eu sei que para epilepsia, os resultados são fenomenais, são extraordinários. Só que para algumas outras patologias, por exemplo, para depressão, eu sei que para depressão funciona melhor para aquelas pessoas que têm, por exemplo, uma depressão associada a uma ansiedade. Num transtorno misto de ansiedade e depressão, funciona melhor do que na pessoa que tem um transtorno depressivo maior, uma pessoa que tem só depressão. Então, para algumas coisas, a gente vai ver mais resposta, para outras, nem tanto. Tá? Então, vai variar. Tem pessoas que têm, desde uma resposta maravilhosa, mudou a vida dela, até pessoas que têm um pouco de melhor, falam assim para mim, olha, melhorei um pouco e tal, mas e a gente vai aumentando a dose e muitas vezes ela não tem a resposta adequada. Ou porque o sistema endocannabinoide dela é diferente, né? Não que o sistema seja diferente, mas que no dela esteja regulado de uma maneira diferente. Então, às vezes acaba que a gente tem que usar para um mesmo paciente, em momentos diferentes da vida dele, doses diferentes, porque o contexto é diferente.
e isso vai fazer com que o sistema canabinoide dele reaja de maneira diferente. E tem pacientes que realmente são mais resistentes, tem uns que são mais sensíveis. Então varia de pessoa para pessoa, varia de patologia para patologia. Esse caso específico você comentou que estava utilizando fazia 2 anos, certo? Exato. Tem uma coisa aí bastante importante de ser avaliada, que é uma criança em 2 anos muda muito. Muda o tamanho e muda toda a questão do desenvolvimento dela. Então, muitas vezes, é uma questão de ajuste de dose. Pode ser que seja realmente uma criança que é mais resistente e que não vai responder tão bem ao tratamento? Pode ser, pode acontecer sim. Mas a primeira coisa que eu olharia nessa criança é, essa dose ela vem sendo ajustada nos últimos 2 anos para a realidade dela, para o peso dela, para todo o contexto que ela está inserido? Bom, se não, ela utiliza a mesma dose que ela utiliza há 2 anos, a gente chegou nessa dose, ficou mais ou menos e depois a gente não mexeu mais. Primeira coisa que tem que mexer aí, tá? Se não, assim, realmente pode acontecer. Como qualquer medicamento, como qualquer produto, às vezes os sintomas não vão completamente, e isso varia de pessoa para pessoa. Normal. Perfeito. Então, antes de encerrar, eu vou abrir esse espaço para as tuas considerações finais, para tu falar alguma coisa que tu queira falar, que não foi falado ainda, e depois eu encerro o programa. Tá certo. O que eu gosto de salientar bastante é, se você tem alguma patologia que você acha que pode ter benefício através dos produtos de cannabis, né, principalmente através das divulgações que são feitas pelas associações, pelos médicos, ou até joga no Google ali, eu tenho tal X patologia. Cannabis serve para tratar isso? Porque às vezes as pessoas querem utilizar como primeira escolha, às vezes querem utilizar, ou às vezes estão desesperadas, querem um último recurso. Dá uma pesquisada, seja com alguma pessoa de confiança, uma associação, um médico, né? Se acha que dá, que é para ti, entre em contato, fala com alguém de confiança, alguém que você confie, fala com uma associação, né? Eles vão com certeza, eu sei que assim funciona, muitas vezes já foi perguntado para mim mesmo, né? Eu tô assim, tem um conhecido meu que tá com tal coisa, você acha que dá para tratar com cannabis? Que daí a gente fala para ele entrar em contato com algum médico. Assim, olha, eu acho que nesse caso dá. Então, assim, essa busca pela informação é muito importante, porque hoje em dia, embora a gente tenha muita informação, muita evidência, ela ainda não consegue chegar em todo mundo. Então, a busca ativa pela informação, eu acho que é o que vai ajudar muita gente aí. Eu tento fazer minha parte o máximo que eu posso, eu tento disseminar informação o máximo que eu posso, mas a gente sabe que é restrito. A gente ainda tem muita barreira, por exemplo, em redes sociais, digitar cannabis, maconha no Instagram e tentar fazer um post, um reels, um anúncio. A gente sabe que a gente vai tomar toco no Instagram, então assim, essa informação não vai chegar nas pessoas que devem receber essa informação. Então acaba que o paciente acaba ficando com uma parte mais importante da busca na informação, porque a gente não consegue fazer muitas vezes chegar por causa da situação atual do país, né, de maneira geral. Né? Então, eu acho que o mais importante que eu tenho a dizer é isso mesmo, tá? Tem muita coisa que os pacientes não sabem, mas que podem ser ajudadas pelos produtos de cannabis. E na dúvida, entre em contato com alguém de confiança e pergunta. Se der, a gente faz. E tira a dúvida. Não fica com dúvida. A gente sempre fala. Tem paciente meu que chega pra mim e fala assim, eu tenho uma dúvida. Eu tinha uma dúvida e não fiz essa pergunta pra ti, porque eu achei que é uma dúvida boba. Aí eu falei assim, cara, bobo é não perguntar. Bobo é ficar com dúvida. Às vezes é uma coisa que pra mim é tão fácil responder e ele ficou com aquela dúvida e... Sim. Então, assim, informação é a palavra-chave, com certeza. Informação é a palavra-chave, exatamente. E é o que a gente está tentando fazer aqui nesse primeiro episódio, nos próximos episódios do AscaCast, podcast que vai ficando por aqui. Eu espero que quem está em casa nos ouvindo tenha gostado e até a próxima. Valeu! Valeu, um grande abraço, até mais.